vocês vão conhecer agora a Gabriele Carlos, né? A Gabriele é diretora executiva responsável pelo RH da Zeiss Vision, né? Zeiss Vision Care do Brasil, com suporte Latam. Ela é membro do grupo Líderes de RH da Associação Brasileira de Recursos Humanos desde 2014, com experiência consolidada há mais de 20 anos na área de RH. A Gabriela é graduada em psicologia, pós-graduada em gestão empresarial, com formação em coaching e conselho administrativo pelo IBGC. Possui um perfil de atuação generalista, com vivência diversificada em segmentos de empresas como Sodexo, Grupo Carrefour do Brasil, TAM, ArcelorMittal, dentre outras. Né? Então, você encontrou aqui um ex-colega de trabalho, mas eu acho que pelas empresas que você passou aqui, essas empresas todas estão no Open Mind, então você deve estar cheio de ex-colegas aqui de trabalho, né, Gabriela? Com certeza, com certeza. Já vi bons nomes aqui também. Mas fica muito à vontade, bom, Lúcio. Queria agradecer aqui a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Não tenho a expectativa de ensinar nada, porque eu também sou uma eterna aprendiz. E quando a gente fala de ser humano, né, esse é o eterno aprendizado da gente. Né? As pessoas são diferentes em todos os lugares, mas eu costumo dizer que o que a gente busca, né, de uma certa forma, é a mesma coisa em qualquer país. Né? Eu já trabalhei em empresas com culturas totalmente diversas, né? E no final do dia o que a gente quer é ser reconhecido, a gente quer ter um espaço em que a gente possa perceber que a gente está crescendo. Então, a minha ideia aqui com vocês é compartilhar um pouquinho do case que a gente tem vivido aqui nas AIS, mas abrir muito para a gente poder interagir, quebrar alguns preconceitos, né? Ou algumas fantasias sobre esse tema, para, de fato, a gente conseguir continuar evoluindo, né? Não só nos desenvolvendo como líderes, mas, consequentemente, evoluir com esses conceitos que, ao final do dia, gente, eu vou falar de negócio, né? A gente está falando de estratégia, a gente não está falando pura e simplesmente de um contexto das relações, né? E isso é muito importante porque somos pessoas de negócios, né? E a gente tem até uma frase que vocês já devem ter ouvido, né? Que de um escritor famoso, enfim, líder, que ele fala muito assim, se você não gosta, pessoas, né, os colaboradores são clientes, são pessoas, né, os clientes são pessoas, se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócio, né, porque negócios, ao final do dia, a gente faz com pessoas. Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu trouxe como base, muito mais para ter uma linha lógica e de raciocínio para compartilhar um pouquinho desses conceitos, e, ao final, como o Lúcio comentou, a gente ter aí a oportunidade de interagir, que eu acho que isso é o que vai ser mais rico desse processo do compartilhar essa experiência com vocês. Então, acredito que vocês já devem estar visualizando a minha tela, vou colocar aqui em modo apresentação. Tudo certinho aí, Lúcio? Estamos vendo. Luciana? Fechado. Pessoal, como o Lúcio comentou, né, a gente até brincou um pouquinho antes de iniciar a live, né, que ele falou, Gabi, esse conceito novo, né? Na verdade, a gente tem ouvido falar muito sobre Employee Experience, mas esse é um conceito que surgiu na década de 90, né? Muito entendendo que não era só a remuneração que fazia a diferença no engajamento das pessoas, né? De lá para cá, é óbvio, a gente vem amadurecendo e eu ouso dizer que a pandemia um dos benefícios, digamos assim, foi o acelerar de um olhar diferente para o mundo de um modo geral, né? Então, o mundo mudou, as pessoas mudaram, as necessidades da gente passou a ser totalmente diferente do que a gente tinha no passado, e a relação que a gente tem com o trabalho, né, assim como a autoconsciência, né, e aquilo que é importante para a gente também mudou. E aí eu falo para a gente, óbvio, como indivíduo, né, independe das gerações, independe de qual é o nível do profissional, a gente está falando de ser humano aqui. Tivemos a oportunidade de, recentemente, né, ter uma live sobre liderança integral na semana passada e, né, outros contextos também que alguns dos membros têm compartilhado com a gente, e isso está diretamente ligado a esse cenário de experiência, né? Existe um estudo de um neurocientista, Rick Hanson, que ele fala o seguinte, né? As experiências, né, negativas, elas são como velcro, ou seja, elas grudam, né? E as experiências positivas são como teflon, elas bate e passa logo, né? E isso é importante a gente ter no contexto, porque
como histórico, né, nós somos o país mais ansioso do mundo, né, e a gente é um dos países também mais desconfiados do mundo. E isso tem a ver com esse histórico de experiências que a gente vem vivendo, né? E aí, óbvio, quando a gente vai para as organizações, né, nós, como responsáveis, né, por esse processo de gestão, nos deparamos com pessoas que tiveram experiências mais de velcro do que de teflon, né? E como é que a gente muda isso, ou como é que a gente trabalha nesse contexto para, de fato, a gente, de novo, né, ter os resultados que a gente objetiva, a sustentabilidade dos nossos negócios, como a gente vem discutindo de um modo geral. Então, partindo desse cenário, né, tudo é sobre experiência, ou seja, tudo é sobre as relações, né? As pessoas querem experiências positivas, ninguém acorda de manhã pensando, eu quero ter uma experiência negativa que vai ficar o resto da minha vida, né? Mas a gente sabe que essas experiências positivas, para de fato fazerem a diferença dentro da nossa vida, né, da nossa história, elas precisam ter uma continuidade, né? Ou seja, eu preciso viver aquilo com uma certa constância, até para que a minha mente, né, ou seja, a minha parte neurológica se acostume ou, de alguma forma, traga isso, né, como o que a gente chama das experiências memoráveis, né, que fixam e que a gente consegue lembrar delas por um pouco mais de tempo, fazendo com que esse mindset que a gente tem de grudar aquilo que é negativo possa ser, aos poucos, transformado, né? Então, o que a gente vai falar hoje é um pouco sobre esse cenário, né? A gente tem um histórico em que as pessoas têm muitas experiências negativas e elas tendem, né, na neurociência, a grudar, e como é que a gente transforma isso quando a gente olha para as organizações. E aí, óbvio, né, o que é esse conceito que a gente está falando de employee experience ou experiência do colaborador, né? Nada mais é do que a soma de todas as percepções, sentimentos, interações que as pessoas têm com a organização, né, considerando o ambiente físico, cultural, tecnológico. Então, pensando um pouquinho, né, na pergunta que o Lúcio tinha feito para uma das nossas colegas, né, como é que isso se conecta com a liderança, isso tem total conexão, né, de novo, porque a gente está falando destas interações, e as interações aqui, a gente não está dizendo que são só processos, né? A gente precisa entender que existem relações, e essas relações também impactam nessa experiência, seja ela positiva ou negativa, né? E aí, óbvio, quando a gente fala de saúde mental, isso está totalmente ligado, né? E aí eu estou trazendo para vocês, óbvio, né, alguns desses conceitos que a gente tem ouvido aí nas nossas lives da rede, justamente porque elas, de alguma forma, se falam, né? E no final do dia, o que a gente está querendo são relações melhores para que, de fato, a gente consiga transformar esse mundo e, consequentemente, transformar os nossos negócios, né? Ao final do dia, é isso o que a gente tem que buscar ou que a gente tem tentado fomentar para os executivos de um modo geral. E aí, pensando um pouquinho, né, onde entra Employee Experience, né, com essa questão de Consumer Experience ou de Customer Experience, que a gente tem falado também, né? Na verdade, existe um conceito guarda-chuva que seria o Employer Branding, né, ou seja, a gestão da marca empregadora das nossas organizações, que basicamente é o que dita, né, a nossa reputação e o orgulho de pertencer das interações que acontecem no nosso cenário. Então, Employee Experience é um pedacinho, né, de como os nossos stakeholders nos percebem, mas a gente tem aqui dentro gestão das nossas mídias, né, como é que a gente, de novo, se relaciona do ponto de vista de marketing, de comunicação, dos eventos, das ações de relacionamento, um pouco, né, do conceito do nosso grupo, né, essa questão do fortalecimento do nosso network, entra muito nessa relação e na gestão, inclusive, dessa marca Open Mind, que a gente faz parte, né? E óbvio que o Customer Experience está aqui dentro também, porque faz parte de uma interação. E aí, para que eu possa ter a condição de dar uma experiência memorável para o meu cliente ou para o meu consumidor, consequentemente, eu preciso dar para o meu colaborador, porque ele é o intermédio, ele é a relação com os clientes, de um modo geral, dentro das organizações. Então, olhar para a experiência, né, do colaborador tem sido cada vez mais algo conectado à estratégia do negócio e não pura e simplesmente à questão dos processos, né? O que eu posso dizer para vocês, apesar dos exemplos que eu vou trazer para vocês,
estarem relacionados a algumas melhorias de processos, enfim, a essa escuta do que o colaborador está buscando, vocês vão ver que não significa só um contexto de ações isoladas, né? Ele é uma jornada, literalmente, né? E essa jornada, ela precisa ter interações que são significativas para, de fato, transformar e lá no final a gente conseguir, desta cadeia, avaliar que o que a gente está buscando de resultado para as nossas organizações está acontecendo porque as nossas pessoas estão nos levando para isso. E aí tem um ponto super importante, né? Vocês viram lá que se faz parte das interações que a gente tem no âmbito físico, né? No âmbito tecnológico e no âmbito cultural, a gente precisa entender a nossa cultura, né? Eu não consigo chegar para vocês e falar assim, sigam esses passos, né? E implantem nas organizações de vocês que vocês vão estar trabalhando o conceito de employee experience e isso vai ser o sucesso da organização. Por quê? Porque a gente precisa saber o que é valor para a gente, em primeiro lugar, né? E o que é valor tem muito a ver com a questão do nosso jeito de ser, né? Daquilo que a gente acredita. Porque no final da história, se a gente cria processos, né? Ou se a gente olha para essa jornada com coisas que são ou da moda, ou que a gente ouviu numa empresa, enfim, que está tendo sucesso, isso não vai virar o velcro que a gente gostaria positivo, né? Porque, no fato, vai ficar a história da visão, da missão, da parede, e não da prática, né? E cultura tem muito de algo que não é o escrito, né? E sim a vivência, ou seja, são esses comportamentos que muitas vezes não estão escritos, né? Ou seja, mas faz parte do dia a dia da organização, daquilo que a gente acredita, que vai ditar qual que é o tom, qual que é o movimento que a gente tem que dar aí para as nossas relações e interações de um modo geral. Então, basicamente, assim, eu trago para vocês, né, falando de ZEISS. ZEISS é um grupo multinacional alemão, a gente tem aí mais de 35 mil colaboradores no mundo, estamos aí em mais de 117 locais, mais de 50 países, e aí é bacana, quando eu falo de cultura, né, eu sei que aqui a gente tem algumas empresas que são de cultura europeia e, consequentemente, também, né, tem uma cultura alemã, ou, enfim, francesa, né, ou italiana, e cada um é de um jeito, né, e o alemão tem o seu jeito particular, e isso a gente precisa ter de pano de fundo, né. Não dá para eu fazer propostas, por exemplo, de coisas que o Google tem feito, porque a minha empresa ela não é uma empresa americana, ela não é uma startup, ela tem mais de 175 anos de existência e eu preciso levar isso em consideração. Além disso, né, nós somos uma empresa que tem, na base do seu negócio, alta tecnologia e inovação, né? Então, só para compartilhar com vocês, hoje 9% da nossa receita mundial, ela está em investimento de inovações, né? Do ponto de vista de patentes, de pesquisas, então isso também a gente precisa ter como pano de fundo. Aquilo que é inovador, transformador, consequentemente, vai fazer parte desse cenário dessa organização, porque ela valoriza isso como parte do seu negócio. Um outro aspecto que é bacana compartilhar com vocês é que a ZEISS é uma marca, né? Somos uma única empresa, mas nós temos 4 áreas de negócio, né? E muito puxado por essa questão de alta tecnologia e precisão, mas que tem um impacto nos seus mercados, né, significativo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando a gente fala de alta tecnologia e precisão, por exemplo, na área de semicondutor, a gente está falando de tecnologia para turbina de avião, para chip de celular, ou seja, são questões totalmente diferentes, mas que têm impacto em segurança, têm impacto em comunicação, têm impacto em fortalecer essas relações. Quando eu entro, por exemplo, na área da indústria, né, a gente está falando fortemente de pesquisa, desenvolvimento, de qualidade, e aqui a gente entra, por exemplo, com a questão dos microscópios, né, de telescópios. A gente tem a área médica, né? Aqui a gente tem produtos como equipamentos para diagnóstico e equipamentos para cirurgia, né? Então, impacto também no contexto de saúde, né? É muito forte. E a gente tem o que a gente chama de mercado de consumo, que é o mercado que eu faço parte, onde a gente também contempla, né, como uma sub-área, digamos assim, daqui do mercado de consumo, a parte de binóculos, né, de lentes para câmeras fotográficas. E, no meu caso, a minha área em específico, né, a Vision Care, ela é responsável pelas lentes oftálmicas, né?
E aí, o que é bacana a gente entender de grupo, né? Se esse grupo tem um impacto tão forte, né, em alta tecnologia e precisão, em mercados que, de alguma forma, olham para a saúde, olham para a segurança, né? O que a gente quer quando a gente vai buscar as pessoas, independente do país onde a gente está, como proposta de valor, né? Hoje a gente olha muito essa questão do fazer cada dia valer, né? Isso é a proposta de valor do grupo. As pessoas precisam entrar na organização e olhar que aquilo que elas estão fazendo vai além do produto, propriamente dito, né? E isso é parte desse contexto de construção de como é que a gente olha para a experiência. E aí, olhando especificamente para a Vision Care, né, que é a unidade de negócios que eu faço parte, nós temos um propósito, né? E quando a gente fala da conexão das pessoas, né, com a organização, o propósito está diretamente ligado. As pessoas precisam olhar para o propósito da empresa e, de alguma forma, conectar o propósito delas com aquilo que a gente está se propondo a fazer do ponto de vista de negócio, né? E o nosso propósito hoje, né, é ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma melhor, quando a gente pensa na Vision Care. Pode parecer romântico, né, mas aqui a gente vai além do produto propriamente dito de correção visual, que seria o óculos, né? Nós estamos falando ajudar as pessoas a ir além, desde o meu colaborador, que está dentro da empresa, e entender o impacto que ele tem, não só na venda do produto, mas de todas as atividades que a gente faz no dia a dia, mas também o meu cliente, os médicos com quem eu me relaciono, ou seja, todos os meus stakeholders de um modo geral, a comunidade a qual eu faço parte. Nós precisamos, de alguma maneira, nas nossas ações, envolver esses diversos públicos, né, com esse propósito maior de ampliação da visão. E aqui, né, eu faço um adendo para vocês, que é a partir desse momento que a gente constrói, né, ou seja, o que seria esse nosso processo de employee experience. Não existe milagre, né, eu já digo para vocês, assim, existe muito trabalho conectado ao que a gente acredita, né, e o que faz parte dos nossos valores, mas principalmente, né, isso é algo que demanda tempo, que demanda um olhar constante para esses movimentos de mudança, seja do mercado, seja dos colaboradores. A gente tem que ouvir muito, estar disposto a ouvir, principalmente para que a gente tenha condições, inclusive, né, de fazer a prestação de contas daquilo que é possível ou não fazer dentro do nosso cenário. Então, pensando aí nos 7 anos que eu tenho dentro da organização, e partindo do pressuposto, né, de que eu tenho uma jornada, porque experiência do colaborador, de novo, né, não são ações isoladas, ele faz parte de um contexto de jornada. Eu preciso pensar em todos os pontos de contato que um possível colaborador, ou, né, um candidato que tem interesse, já conhece a empresa, ou um colaborador, propriamente dito, tem em relação aos meus processos de um modo geral, né? Até o momento que ele sai da organização. Isso é importante a gente mapear. E aí, para cada ponto desse, nós poderíamos ficar horas discutindo, mas eu trouxe 2 exemplos em específico para a gente pensar como é que hoje, né, olhando para a cultura, que é um aspecto que influencia, olhando para a liderança, né, baseado nos nossos valores, naquilo que a gente está buscando, olhando para o que a gente quer de resultado, como é que a gente adequa os nossos processos para aquilo que as nossas pessoas estão dizendo que é valor. Então, basicamente, eu trago para vocês aqui, né, um exemplo de algumas coisas que a gente tem feito quando a gente fala de saúde e bem-estar, né? A gente tem falado muito de segurança psicológica, que consequentemente impacta, né? Se eu sou o que eu sou e posso ser aceito pelo que eu sou, né? Certamente eu vou me engajar melhor com esse propósito, com essa organização, e, consequentemente, eu vou produzir mais, né? Foi um pouco do que a gente ouviu na live do líder integral, né? Como é que eu cuido do outro se eu não estou cuidando nem de mim? Então, isso se conecta com um pouco das ações que nós deveríamos fazer e que deveria, de alguma forma, né, impactar nessa evolução das pessoas que estão conosco. Então, olhando muito mais para a saúde do que para a doença, né? Então, para a gente garantir essa saúde e bem-estar, ter, de fato, na prática, essa questão do equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional. É um desafio, de novo, né, não tem milagre, mas como é que a gente tem feito hoje, né? A gente tem comunicados semanais sobre questões relacionadas à saúde, muito nesse contexto de como é que eu ajudo as nossas pessoas a refletirem
sobre doenças diversas, e aí a gente sempre tem um calendário anual, seja de temas que estão, né, em vigor, porque você sempre tem o dia que é comemorado, o combate ao diabetes, ao colesterol, então a gente sempre traz temas que estão marcantes, né, além de aspectos que a gente avalia da nossa própria população, né, seja em exames periódicos, o que a gente está tendo mais, são questões de tabagismo, como é que está o nosso convênio médico, o que as pessoas estão utilizando mais, quais os tipos de consulta, e isso nos ajuda, de alguma forma, a trazer informação, né? Trazer a orientação de como é que as pessoas pensam em saúde e não doença. Além disso, a gente tem uma coluna sobre saúde na nossa revista bimestral, então, de novo, além desses aspectos que eu trago semanalmente, né, a gente tem a oportunidade de trazer matérias, trazer curiosidades sobre coisas que estão em vigência, né, relacionados à saúde, e aqui a gente fala muito de saúde integral, né, a saúde psicológica, a saúde física, a saúde financeira, porque somos um ser integral e a gente precisa considerar todos esses aspectos. Temos a Semana da Saúde anualmente, de novo, né, baseado nesse olhar do perfil da nossa população, o que tem acontecido, seja nas demandas de convênio, seja nas discussões que a gente faz com a área médica, para a gente propor uma semana dedicada a esse olhar para o bem-estar, onde a gente traz palestras, a gente traz, enfim, aspectos relacionados a esse cuidado que de fato, né, possam nos ajudar nesse movimento de reforço do que é importante para você estar bem. Fizemos, né, com o processo todo da pandemia e o aprendizado que a gente teve de todo esse contexto, né, uma política oficial de home office. Óbvio que isso não atende todas as áreas, eu tenho uma área fabril muito grande em Petrópolis e eu preciso levar isso em consideração, mas, paralelo a isso, né, essa minha política de home office, ou seja, estipulando não só o que eu vou fazer do ponto de vista de subsídio, mas qual que é o tempo, né, que a gente vai dar para que essas pessoas fiquem em casa ou fiquem no escritório, dando liberdade também para os gestores terem esse olhar do que faz sentido para um ou para outro, não dá para eu fazer mais políticas generalizadas. Para fazer gestão isso é fácil, mas para o dia a dia e para impactar, a gente precisa começar a ter um olhar que vai no nível do indivíduo. Fizemos ajustes, na verdade, aqui a criação, né, no que a gente chama de agenda produtiva, apesar de nós sempre recomendarmos algumas ações, né, a gente criou uma espécie de procedimento, basicamente para vocês entenderem, com algumas orientações que eram: não se marca reunião do meio-dia às 2h, né? Não se marca reunião depois das 4h de uma sexta-feira, né? As pessoas, para você marcar uma reunião, você precisa ter no mínimo uma semana de antecedência para as pessoas se organizarem. Não vamos mais marcar reunião de 1h, as pessoas precisam ter pelo menos um tempo para ir ao banheiro, para tomar uma água, então é 50 minutos, né? Sempre pensa, ao marcar uma reunião, isso poderia ser resolvido por um e-mail, por um telefonema, né? Então, algumas dicas e orientações que a gente começou a passar e a fortalecer nessas discussões com as nossas pessoas, para, de fato, conectar o que é qualidade de vida, né? E o que é efetivamente que eu deveria estar me dedicando do ponto de vista profissional. Eventos de promoção de saúde, como, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, a gente está o tempo todo, né, trazendo estas experiências para os colaboradores. De novo, aqui a gente não está falando do processo, mas o que está ligado com aquilo que é valor para a gente, né? Porque, consequentemente, eu posso cobrar. E aí aqui envolve muito a liderança, né? Se a liderança não é exemplo em coisas que estão sendo criadas ou proporcionadas para os colaboradores, dificilmente isso cola como velcro, como a gente estava falando um pouco antes, né? Fizemos melhorias de espaço físico, criamos um manual de saúde e bem-estar com orientações de quais canais podem ajudar um colaborador hoje, se ele tiver com uma demanda voltada para a saúde física ou para a saúde psicológica, né, ou para a saúde financeira. Então, esses são alguns dos exemplos, né, de ações que eu trago, mas conectadas com esse contexto de cultura. E algo essencial, gente, eu tenho uma parceria muito forte do CEO, porque Employee Experience não é coisa do RH, né? Employee Experience é algo estratégico, é da organização, isso tem impacto no que esse negócio vai trazer de retorno, tá?
Trago um outro exemplo aqui, sem entrar basicamente em todos os detalhes, né, mas pensando um pouco no que a gente tem feito no Open Mind, né, discutido muito sobre saúde, né, sobre essa questão de liderança e também sobre desenvolvimento. Então, aqui é um exemplo, né, de como é que eu falo de capacitação e treinamento, o que eu quero nesse ponto de interação da jornada, né? Eu quero apoiar, encorajar as nossas pessoas a construir o seu próprio futuro e a crescer com a empresa, né? Aqui eu falo sempre com eles, gente, nós não vamos reter ninguém, né? Nós queremos ser a escolha das pessoas, né? Porque ninguém vai prender ninguém do pé da cadeira, nós não somos prisão, então a gente precisa dar a liberdade das pessoas estarem aqui porque elas escolheram e porque isso faz sentido e se conecta com o propósito de vida delas, né? E aqui a gente tem diversos programas que nós olhamos para esse contexto de desenvolvimento, muito no olhar do lifelong learning, né? Ou seja, saindo daquele lugar de que essa é a grade obrigatória que você tem que fazer, para um lugar de essa é a grade que pode te ajudar a fazer movimentos de carreira que façam sentido para você se perceber crescendo, se perceber evoluindo, né? Então, a gente tem conteúdos de academia, né? Muitos cursos online, ferramentas de feedback, e aí, poxa, ele está entrando em capacitação, não poderia estar num processo, por exemplo, do relacionamento com o gestor. Não, porque a gente tem falado muito, né? O que ajuda, seja ele construtivo ou seja ele positivo, né? O feedback é uma ferramenta gratuita que está na nossa mão e que ajuda e muito na experiência do colaborador. Vocês devem saber em termos de números, mas 70% das pessoas que deixam as organizações, em média, né, esse 70%, ele está ligado à liderança e não necessariamente aos processos da organização. Óbvio que a gente tem que olhar os processos, mas muitas vezes está nesse contexto de não ter a comunicação, se eu estou bem, se eu estou mal, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Então, esse é um ponto muito importante para a gente e que, às vezes, os líderes têm a expectativa de, eu não tenho convênio XYZ, ou eu não tenho benefício A, B ou C, e a gente sempre tem que trazer esse contexto da responsabilidade da nossa relação com os nossos colaboradores, que ela, muitas vezes, faz toda a diferença nesse processo de construção de jornada do colaborador com experiências positivas. E, entre outros temas aqui que a gente também trabalha, como subsídio educacional, parceria com instituições de ensino e treinamentos de área de um modo geral. Então, basicamente aqui, o que eu trago para vocês, né, nesse início aí de conversa, para que a gente possa abrir para vocês trazerem as questões, é que experiência do colaborador, ela olha esse contexto de ambiente físico, cultural, tecnológico, mas ela está totalmente ligada a esse alinhamento de propósito, né? Qual que é o propósito da organização e onde eu quero chegar, para daí ela conseguir gerar valor. Hoje a gente tem muitos estudos, né, de empresas que efetivamente trabalham nesse contexto e que tem diversos aspectos aí que, como eu falei para vocês, é resultado na veia, né? Então, 7 vezes mais inovadoras, tem produtividade, lucratividade, 40% menos de turnover, tem uma marca empregadora consistente, ou seja, tem diversos benefícios, né, que de alguma forma se conectam com aquilo que a gente quer na organização. E aí aqui, basicamente, para que a gente possa encerrar essa primeira fase, o que eu falo para vocês é, estamos falando de ESG aqui, né, quando eu olho para resultado, principalmente o S, óbvio, dessas relações, mas vou dar o exemplo das AIs, né? Estou nesse processo há 7 anos aqui na organização, a gente tem evoluído ano após ano no que diz respeito à penetração de mercado, a engajamento das nossas pessoas, média da indústria, vocês devem saber, é um turnover na ordem de 20%. Nós estamos aqui na ordem de 14,5%, 15,5%, ou seja, um turnover que a gente considera que é saudável, né? E que foi reduzindo ao longo do tempo, muito em função de todas as ações que a gente vem trabalhando, né? Quando eu olho, por exemplo, para a questão de produtividade, eu tenho basicamente a mesma quantidade de colaboradores que eu tinha em 2015, quando eu entrei, mas que hoje, imaginem, crescendo o mercado como a gente tem crescido, né, tem trazido muito mais retorno, a gente tem sido mais inteligente na gestão dos nossos processos e nas nossas entregas. Então, basicamente, o que eu trago para vocês é,
não conseguimos fazer isso sozinhos, né? Isso é um processo, ou seja, isso é uma jornada, a gente precisa entender a nossa cultura, a gente precisa, sim, ouvir as nossas pessoas, para daí a gente efetivamente olhar o que a gente quer como negócio e o que se encaixa nesse contexto para que a gente possa transformar, né, as experiências em experiências que sejam, de fato, significativas. Então, de um modo geral, eram esses pontos que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão e queria abrir aqui para que vocês possam fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes, né, e para que a gente possa trocar mesmo como uma forma de contribuição. Ô, Gabriele, eu queria te parabenizar, né, pela apresentação, e não só pela apresentação, mas pelo que você implantou, né? Nós estamos falando aqui de até um estudo de caso, né? Um case prático, né, de quem implantou essa metodologia. Então, eu acho que isso enriquece ainda mais o conteúdo que nós estamos trocando aqui. Então, meus parabéns, muito obrigado. Já temos pessoas aqui com as mãos levantadas. Eu vou passar a palavra aí para o Luiz. Ô, Luiz, por favor, aí se apresente e faz a pergunta aí, por favor, para a Gabriele. Claro. Bom, primeiro, novamente, né, parabéns, Gabriele, que bom, uma grata surpresa a gente teve essa semana, a gente se reencontrar aqui e, obviamente, a sua, né, competência de sempre no tema. Me ajudou, inclusive, muito. Quando a Gabriela me conheceu, eu era gerente ainda. Ela me ajudou nessa minha trajetória executiva. Eu tenho uma pergunta relacionada. Eu sou CEO da JLL para a Latinoamérica, para quem não me conhece aqui ainda. A gente é muito focado em pessoas. Nosso business tem tudo a ver com pessoas, né, ao redor do mundo. E a gente tem uma linha de pesquisa que chama Métricas que Importam. E uma delas está relacionada a Human Experience. E minha pergunta é assim, eu acho que eu ouvi essa semana passada, algo de que, né, os millennials nos próximos anos, aí, 2025, vão ser 70%, 75% do mercado de trabalho. E a gente sabe que eles têm muito essa questão de pertencimento, né? Como você vê isso? Como que a gente pode direcionar a nossa empresa, e começar a construir agora algo que daqui a pouco vai se tornar tão importante, tão relevante para dentro da sociedade até? Bacana. Luiz, obrigada aí novamente pela tua interação. Acho que uma coisa, assim, até para a gente desmistificar, né? Muitas vezes as organizações têm processos já ligados à Employee Experience, porque vocês viram, não é novidade, né? Quando a gente olha a questão das gerações, é óbvio, né? Como é que eles se sentem parte de algo? E aí eu te diria que isso não é um privilégio de uma geração millennium, pura e simplesmente, né? A gente vem mudando ao longo do tempo, e eu falo muito aqui para o pessoal, você tem pessoas da geração X ou da geração Y ou baby boomers, né? Que a mentalidade é uma mentalidade inovadora, né? Tem essa mentalidade de crescimento, né? E você tem alguns milênios que muitas vezes têm uma mentalidade até mais retrógrada em algumas coisas, né? Mas eu acho que no final da história, é um pouco do que a gente falou no começo, né? O ser humano, o que ele quer é fazer parte. E como que eu consigo isso? É através da gestão, né? Não tem muito para onde você correr. Então, esses dias nós tivemos a oportunidade de propiciar um curso para a nossa liderança que falava exatamente no ciclo de produtividade, né? Do protagonismo, na verdade. Como é que se cria protagonistas, né? E tem muito isso, assim, primeiro você precisa ouvir, você precisa trazer as pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, diversidade e inclusão, qual que é o nosso problema maior nas organizações hoje, né? Eu falo pelas AIS, né? O meu problema é a inclusão, meu problema não é a diversidade. A gente tem pessoas que pensam diferente, a gente tem pessoas diversas, né? Mas, normalmente, quem que você chama para o baile, né? Quem que você chama para dançar? Você vai chamar quem pensa igual a você, você vai chamar quem tem uma estratégia de apresentação igual a sua, porque se vier alguém com informação muito diferente, você fala, não é por aí, né? Então, fazer com que as pessoas participem significa ouvir genuinamente o que elas têm para dizer. E, muitas vezes, o que elas têm para dizer nem sempre é o que a gente gostaria de ouvir, né? Mas a gente precisa estar aberto para. Então, eu acho que o segredo desse movimento de transformação das organizações para a gente, de fato, impactar a experiência das pessoas, está na mão da liderança. E aí,
tudo que a gente ouviu nas últimas lives, nos últimos encontros sobre liderança, devem fazer a gente refletir, porque o líder tem que mudar, porque o mundo mudou, né? E a gente tem esse peso nas costas. Não adianta a gente achar que a gente sabe tudo, porque, eu tenho 20 e tantos anos de experiência em RH, eu não sei tudo, gente, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa, então a gente tem que efetivamente estar disposto a ouvir. E aí eu acho que a gente começa a achar mais ou menos o caminho que a gente deveria trilhar. Obrigado. Muito obrigado aí, Ronca, pela sua participação. Eu vou passar a palavra aqui para o Bruno, mas antes eu queria até também aqui saudar a presença aqui do Kleber. Ele é o dono lá da Cachaça Havana, que é a melhor cachaça do mundo, né? Kleber, obrigado aí pela sua presença. Boa noite a todos. Falar que eu sou um dos herdeiros, né, hoje. Meu pai era um filho de Anísio Santiago, acabou falecendo e eu sou um dos herdeiros. E, assim, é um prazer estar participando aqui, ouvindo ideias novas, né? A gente tem um quadro de funcionário fixo aqui, mas que a gente tem muito a melhorar e com essas ideias, com novas metodologias, a gente consegue melhorar muito o trabalho, a vontade de fazer as coisas na nossa empresa. Apesar de ser uma empresa muito pequena, mas que é conhecida mundialmente, né? A gente tem que ter essas metodologias para cada vez estar melhorando. E dar um abraço a cada um que estão participando aí. É um prazer estar participando sempre. Ô, Kleber, eu queria aproveitar aqui só a palavra aqui, desculpa interromper a Gabriele aí, mas eu queria te convidar para você contar a história da Cachaça Havana aí, como que uma cachaça se tornou uma bebida tão nobre quanto um uísque 21 anos, né? E até mais caro do que um uísque 21 anos. Então, queria te fazer o convite, queria até pedir para o pessoal da comunicação aí entrar em contato com você. Não, a gente está à disposição. A gente tem uma história muito bonita na cachaça, né? Porque a gente está fazendo agora em 2023 80 anos de mercado. Uma história que começou muito pequena, numa cidade pequena no norte de Minas, uma região muito carente, mas que tomou proporções que eu acho que meu avô não esperava e a gente não esperava, e que hoje é conhecida mundialmente, graças a Deus, né? A gente está exportando para o mundo todo, mesmo com uma produção pequena, mas a gente está conseguindo fazer isso aí. E assim, a gente está à disposição, é só convidar, fazer o convite, a gente marca direitinho e conta a história aí. Obrigado, Kleber. Um grande abraço aí para você. Para vocês também. Bom, eu vou chamar o Bruno Loverbeck. O Bruno está entrando agora para o Open Mind, né? Então, queria que todos aí o recebessem aí também. Em breve vocês vão ter oportunidade de conhecer. O Bruno é diretor da Álvares e Marçal, uma empresa também que tem uma cultura de tecnologia e inovação, né? Então, Bruno, fica à vontade aí, pode interagir aí com a professora Gabriele. Primeiro, acho que 2 parabéns aqui, né? E obrigado pela palavra aí, Lúcia, a apresentação. Primeiro, parabenizar o Kleber pela cachaça, que eu já provei essa cachaça e é sensacional. É muito boa mesmo. E parabenizar a Gabriele também pela apresentação. Tive a oportunidade já de trabalhar em projetos, né, envolvendo tecnologia com Employee Experience em grandes players, né? E realmente tudo isso que você colocou, Gabriela, acho que é muito importante. E eu, mais do que te fazer uma pergunta, eu gostaria de dar a minha contribuição aqui, de ratificar tudo que você trouxe aí na tua apresentação, principalmente falando de jornada. E tem um contexto que eu acho que vale a pena compartilhar, né? Principalmente em relação a essa questão do pertencimento e o quanto a liderança faz a diferença na retenção de talentos. Eu acho que muito mais do que a nossa capacidade de reter é eles nos escolherem, né? Eu acho que você foi muito feliz na tua colocação e a gente trabalhou algumas iniciativas realmente onde as lideranças faziam um papel de aproximação e traziam os profissionais para o pertencimento. E nesse mercado de tecnologia hoje, que é extremamente competitivo, né, a gente tem uma briga aí acirradíssima, principalmente com esse contexto agora do trabalho remoto, com concorrências externas, não só internas, né? Então, quer dizer, a gente vem perdendo, entre aspas, no bom sentido, alguns profissionais para o mercado externo, e essas iniciativas
das lideranças tem feito a diferença. A gente vê profissionais extremamente competentes, talentos, optando por permanecer conosco, muito por conta desse pertencimento, às vezes com propostas financeiras muito mais atrativas, e realmente essa questão do pertencimento faz a diferença. Então, queria só dar aqui a minha colaboração com o grupo, de que realmente a jornada do associado, a jornada do empregado, ela faz total diferença na nossa estratégia, e a questão do pertencimento, acho que é o cerne disso. Então, parabéns aí pela tua apresentação, e muito bacana poder absorver esse conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Bacana, Bruno, obrigada. Ô Bruno, depois eu quero uma agenda contigo, tá? O pessoal vai marcar aí para a gente poder bater um papo, te conhecer melhor aí. Mas eu quero agora passar a palavra para o Alexandre. Alexandre, fica à vontade aí, meu amigo. Legal. Tá me escutando, Lúcio? Sim, estamos ouvindo. Legal, bacana. Não, primeiro, dar os parabéns aí para a Gabriele pela apresentação. Um tema sempre muito interessante, proporciona vários insights para a gente. Acho que é sempre um grande aprendizado. Então, parabéns aí e obrigado por compartilhar o conhecimento aí com a gente, Gabriele. A gente está pouquíssimo tempo juntos no mesmo grupo, né? Então, observei atentamente a sua explicação aí. E aí eu acho que, como a gente vê, não só na nossa empresa, né, nossa organização, mas como várias outras, é uma cultura assim, em business, que ela é muito diversa, porque a gente tem diferentes business, diferentes pessoas trabalhando nesses business, e ela é muito, como toda multinacional, algumas mais, outras menos, é muito os business e as ações, e vamos dizer assim, os projetos e todas as novas implementações que a gente faz aqui, voltadas para a cultura e pessoas, são muito difíceis de você ter o mesmo formato aplicado a todas essas divisões que você comentou. Você está numa divisão de consumer, então numa outra divisão que envolve mais a área industrial e a área medical, mas assim, com tudo que você já viu implementado na empresa desses 8 anos, falando sobre employee experience ou employer branding, você acha que, usando o exemplo da nossa empresa, é algo que você viu que foi uma implementação que teve muitos desafios, né, para uma multinacional como a nossa, e que certamente se aplica às várias outras aqui dos colegas, ou assim, que é algo que a gente acabou tendo sucesso e encontrou alguma forma, algum mecanismo de implementar isso cross-business, né, para que fosse uma implementação mais equalizada entre os business. Como que você vê isso? Foi difícil? Foi fácil, né, dentro da nossa empresa? E o que você pode falar até como referência para as outras, né, empresas e para outras multinacionais? Bacana, Lê. Obrigada pela tua pergunta. Eu acho que, assim, fácil nunca é, né? Quando a gente trabalha com gente, a gente tem os desafios naturais do processo, né? E aí eu acho que, eu diria que o desafiador, né, é porque você lida não só com a cultura das pessoas, né, mas também com a necessidade de você consolidar coisas que o grupo acredita, né? E eu acho que um fator de sucesso que eu comentei e eu reforçaria é que se a gente não tiver o patrocínio de quem efetivamente tem a caneta, né, para poder aprovar determinadas coisas, isso não vai, né? Isso não vai porque nós somos o exemplo. Então, não adianta eu fazer algo como diretora de recursos humanos, né, mas o meu colega do comercial não fazer, ou o meu colega de operações não fazer, ou o meu presidente não fazer. Então, esse alinhamento, né, do board é muito importante frente àquilo que a gente está se propondo quando a gente olha para a Employee Experience, né? Porque quando isso desce, as pessoas olham e veem de novo, né? Se isso que você está falando é só para o alemão ver, né? Para não usar o termo do inglês ver, é para o alemão ver ou é algo que faz parte mesmo do que a gente quer transformar de cultura? E aí, né? Ou seja, eu tenho esse tempo de empresa, né? Nós começamos lá atrás com a ferramenta da Great Place to Work, que foi uma forma de como é que eu materializo tudo aquilo que a gente está fazendo, né? E aí eu precisava ouvir as pessoas. Então, no primeiro ano, eu não tive bons resultados, até porque eu não tinha nem referência, né? Para o segundo ano, a gente já começou a trabalhar em ações conectadas àquilo que a gente escutou das pessoas. Para o terceiro, e assim sucessivamente, né?
A gente conseguiu a certificação no segundo, e hoje a gente já é há 4 anos certificado, muito por esse processo de construção, ou seja, não é do dia para a noite que você vai mudar a cultura, né? Você tem uma cultura de grupo, mas você não pode desconsiderar as particularidades do seu país, né? Então, o seu negócio, ele está ligado à matriz, está, mas você tem aspectos que são locais que você precisa trabalhar. Então, em resumo, né? Foi difícil, né? Mas por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu fui contratada. Então, eu não enjeito um desafio. Por outro lado, eu tive algo que facilitou a minha trajetória, que foi o patrocínio de quem estava junto comigo, né? Nesse processo de construção. E óbvio, o patrocínio é assim, não é só eu vou assinar, vai lá, faz, porque essa ação que você está trazendo, ela é significativa. Não, patrocínio significa que vai doer para vocês também, né? Vocês não sabem como é que funciona. Se você não ouve o seu colaborador, se você não dá feedback, você vai ter que me ouvir, né? Eu vou ter que te falar e puxar a orelha na hora que precisar, para você começar a ser exemplo para quem está para baixo, e aí a gente consolidar aquilo que a gente está se propondo a fazer. Legal, bacana. Obrigado e, de novo, parabéns. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Eu vou chamar agora o Caio Zanardo, ele que é CEO da Veracel Celulose. Estou falando aqui. Oi, pessoal, boa noite de novo. Gabi, muito obrigado pelas palestras que você falou, e é fato, né? Então, só trazer um pouquinho do setor. Eu sou CEO da Veracel, empresa de celulose, da qual metade é da Suzano, né? Metade da empresa da Suzano, a outra metade é da Stora Enso, uma sueco-finlandesa. Você falou também um pouquinho da cultura europeia. E eu queria trazer, acho que 2 temas. Primeiro, de corroborar com o que você fala, que acho que o primeiro ponto é tenho trabalhado muito aqui com essa questão do gift work também, para fazer essas questões, as pessoas entenderem. Você vê como, às vezes, um simples trazer a esposa para falar da promoção de um funcionário, às vezes tem uma questão emocional tão maior do que o quanto ele vai receber de aumento ou coisa do tipo. Então, a gente fez lá, e esses dias a gente teve também uma outra experiência onde as pessoas estão usando esses momentos para poder homenagear as pessoas, e ali aquele momento que marca é um rito e marca, então, esse gift work acho que tem uma potência muito grande. E outro que você falou, que eu acredito muito, que é a liderança, né? A famosa gemba que a gente fala no japonês, de estar presente, estar próximo, apesar dessa distância que a gente tem. Mas eu queria trazer uma pergunta para você, muito mais voltada para a questão de fusões e aquisições. Eu passei na minha vida por 2 consolidações grandes, das quais as culturas das empresas são diferentes, né? Então, assim, como você vê, se você já teve essa experiência, ainda mais na empresa desse tamanho, como que é, né, fazer trazer pessoas para uma questão de fusão ou passar por um processo de venda de algum ativo, como lidar com essa questão no ambiente, o que você pode dividir conosco? Acho que deve ter um dilema bastante grande em relação a isso. Obrigado aí, muito bom estar com vocês. Obrigada, Caio, pela tua pergunta. Tive a oportunidade de passar por organizações nesse contexto, né? É sempre um momento muito conturbado, não só porque a empresa e as pessoas estão se situando, né, do que vai acontecer, quais são os direcionamentos que a gente precisa dar, mas eu acho que um ponto fundamental nesse processo é a comunicação, né? E, assim, não tem problema você chegar para o colaborador e falar, olha, eu ainda não sei como é que vai ficar, mas a gente está trabalhando para que a gente possa organizar em breve, né, a gente poder saber que trilho a gente vai dar para tudo isso. E aí eu acho que isso tem um pouco a ver do que o Luiz Ronca estava falando, né? Assim, como é que eu faço as pessoas participarem? Porque normalmente, né, por onde eu passei com esses processos de aquisição, enfim, ou de fusão, é tudo muito obscuro, você não sabe o que está acontecendo, as pessoas ficam com medo, né? E isso é a potencial perda que a gente tem nesses processos, né? Porque, às vezes, no meio do caminho, você vai ter gente muito boa que vai falar, não dou conta dessa loucura, não, vou embora, né? Ou você vai ter pessoas que, ok, fez parte, né? A gente realmente não ia casar com o que a gente buscava. Mas, no final da história, né, até os processos se acomodarem, a gente tem que ter um processo de comunicação daquilo que é possível fazer, né, muito bem estruturado. Então, eu acho que essa é a chave da questão, né? Por onde eu passei, assim, foi tudo excelente? Não foi, né? As pessoas passaram com esse medo, a gente batia nessa tecla. De novo, a gente não tinha esse patrocínio, esse olhar do quão importante era. Já passada essa fase, né? E hoje eu converso com as pessoas desses locais por onde eu passei, né? Doeu,
o pessoal tem marcas em relação a isso, a empresa está crescendo, está tudo acontecendo, mas talvez pudesse ter sido menos traumático, né? Pudesse ter sido mais fácil e, consequentemente, esse voo, né? Que na hora que você vai fazer, pudesse ter sido até mais rápido, né? Então, eu acho que, para mim, assim, nesses processos, a comunicação, eu acho que é a chave, né? Qualquer empresa que você vai, qualquer pesquisa que você faz, você vê que esse é um desafio, mas nessa hora o desafio acaba sendo maior, né? Caio, obrigado pela sua participação. Também queremos aí, em breve, te ouvir aqui no Open Mind, conhecer um pouco da sua história aí, como foi a sua jornada até chegar CEO aí da Veracel. Eu acho que vai ser um aprendizado aí também. Obrigado, Lúcio. Pessoal, antes de fechar aqui, eu queria até também pedir a opinião aqui do tema, né, em uma interação de um dos maiores headhunters do Brasil, né, Adriano Bravo, que está aqui na sala. Deixa eu ver se o Adriano está aí. O Adriano está aí na sala, sim. Ele que é CEO e sócio da Petra Group, né? E esse tema aqui de hoje tem tudo a ver também com as escolhas das pessoas quando vão se juntar a uma organização, né? Então, quando a Petra vai lá fazer a seleção de um executivo C-level, não só a Petra está analisando aquele executivo, mas o executivo está analisando a empresa também, né? E muito provavelmente esse executivo faz perguntas sobre a experiência do cliente, a experiência do funcionário, principalmente de ex-funcionários nessa organização. Adriano, como é que você vê isso aí, cara? Ô, Lúcio, muito obrigado. Parabéns aí, Gabriele, pela brilhante apresentação. Eu fiquei muito feliz, fiquei aqui quietinho, bebendo da fonte, mas o Lúcio está certíssimo. E esse é um tema que eu tenho conversado muito, a história do salário emocional, ele entra cada vez mais em pauta na negociação. Eu tive um caso hoje, negociando com um executivo que estava inseguro em aceitar a oferta que a gente estava fazendo para ele, devido ao que o Lúcio falou aí de burburinhos do mercado, em relação à flexibilidade, experiência, o UX da companhia em relação aos empregados, aos colaboradores, né? Ao próprio, como que o employer branding da companhia iria afetar na imagem dele perante o mercado. Então, veio para ficar, é moeda corrente e não tem jeito. E as companhias que se destacarem e tornarem isso cada vez mais público vão levar uma vantagem imensa, porque retenção, na verdade, passa agora pela questão do pertencimento, sabe? Não é mais só... As companhias estão caprichando muito na questão dos pacotes de retenção, mas o pertencimento ele conta muito, e cada vez mais com as novas gerações. Literalmente, a gente tem até esse novo fenômeno, né? Que é o desligamento silencioso, que é uma coisa que veio... Ontem eu printei uma discussão no Twitter, justamente de uma pessoa que estava fazendo um desligamento silencioso em função do clima corporativo, que no momento de contratação era uma startup de uma fintech e a pessoa falou, olha, mas eu só posso trabalhar dentro do que a gente foi contratado. Então, cara, não sei, aqui a gente tem um ritmo muito acelerado, temos muitas reuniões, muita carga de trabalho, trabalhamos sábado, domingo. Aí a pessoa falou, então não me interessa. Então, algumas áreas estão extremamente abundantes em relação à oferta de emprego e as companhias realmente têm que repensar o seu modo de comunicar do seu macroambiente de trabalho. Muito obrigado aí, Adriano. Obrigado pela sua participação. Bom, eu queria agradecer
a nossa speaker de hoje, a Gabriele. Queria agradecer a todos vocês que participaram, né? Eu vou devolver a palavra para a Gabriele para ela poder fazer as considerações finais aqui da apresentação. Obrigada, Lúcia. Eu queria agradecer a todos vocês também por essa oportunidade, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que eu ouvi no meu último dia de faculdade, é o que me move até hoje, né? Eu posso não mudar o mundo, mas eu tenho a possibilidade de mobilizar a mudança do mundo daqueles com quem eu me relaciono, né? Eu trabalho nesse propósito de transformar vidas que, consequentemente, transformam negócios, né? A gente tem falado muito desse contexto de ESG, né? E aqui na empresa, principalmente, eu tenho trabalhado com eles falando o seguinte, gente, se a gente não tiver meio ambiente, se a gente não tiver gente, né, a gente não vai ter negócio e, consequentemente, a gente nem vai estar aqui e não existe mais, né? Então, acho que a gente precisa repensar o modo como a gente tem feito, né, os negócios, independente do segmento, porque, no final da história, a gente está falando de relações mais saudáveis, né, de processos que efetivamente façam sentido. A gente passa mais tempo trabalhando do que na própria casa da gente, precisa ter valor, né? Precisa ser bacana, precisa ter leveza, não dá para a gente viver na pilha 150% do tempo, porque a gente vai ter um burnout, a gente vai ter uma depressão, e agora as pessoas têm consciência disso, né? E aí um ponto que o Adriano trouxe, né, é que, de novo, se conecta no que eu comentei no início para vocês, né? Essa autoconsciência, né? Principalmente para quem já tem algum tempo de mercado, eu costumo dizer, a gente já sabe o que a gente não quer, né? E já sabe o que a gente não vai fazer. Então, precisa valer a pena, né? E eu acho que a gente, como rede, né, tem esse papel, independente de ser na nossa organização, mas como é que a gente ajuda outras organizações também a fazer esse movimento que seja um movimento de um círculo, né, virtuoso, que no final todo mundo vai ganhar. Obrigada, Lúcia. Muito obrigado, Gabriele. Senhoras e senhores, tivemos um evento de altíssimo nível aqui, do conteúdo, da nossa apresentadora e do público. E amanhã nós vamos ter outro evento também de altíssimo nível. Nós vamos trazer aqui o Eduardo Santos, ele estava aqui até agora há pouco, assistiu do início ao fim também. Ele é CIO do DASA, tá? E nós vamos falar de transformação digital lá do DASA. Nós vamos contar um pouco aí dessa jornada da transformação digital, também um caso prático aqui e um profissional extremamente experiente que vai trazer aqui um tema relevante mais uma vez aqui para o Open Mind. Então, agradeço a todos vocês, espero que estejam aproveitando aí do seu networking e também desse conhecimento compartilhado por grandes líderes aqui. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada.